A avó abusada escapa da violência do ex-marido e compartilha sua incrível sobrevivência. Numa noite de tempestade, as gotas de chuva batiam com força na janela da pequena casa de Maria. Desde cedo, a sua vida tinha sido marcada pelo silêncio opressivo e pelo medo. Anos de abuso do ex-marido a deixaram com a alma quebrada, mas naquela noite ela se decidiu. Não era mais sobre ela, era sobre os netos. Com o coração acelerado, Maria fez suas malas e decidiu que era hora de deixar para trás a cidade que sempre conheceu, em busca de um futuro seguro. Na escuridão daquela tempestade, o relógio soava as horas com uma urgência inquietante. De repente, um barulho no portão fez seu sangue gelar. Era ele, a sombra do ex-marido, um fantasma que ela pensava ter deixado para trás. Estava de volta. Ele entrou sem pedir, exigindo respostas que ela não tinha mais para dar. As ameaças murmuradas eram venenosas, ecoando nas paredes da casa, fazendo Maria sentir-se presa novamente. Desesperada, ela agarrou a bolsa e saiu pela porta dos fundos, correndo na direção da floresta conhecida por seus segredos ancestrais. O vento uivava entre as árvores, criando sons que pareciam lamentos de almas perdidas. Assim que mergulhou na escuridão da mata, um medo primitivo apoderou-se dela. Mas a adrenalina era maior. Após alguns minutos correndo, estava ofegante e desorientada. As sombras dançavam ao seu redor, e ela sentia que estava se perdendo. O chão sob seus pés mudava de textura, de terra a pedras. Foi então que encontrou a entrada de uma caverna esquecida, um buraco no solo que parecia pulsar como um coração. Dentro da caverna, o ar estava pesado, repleto de uma energia estranha. As paredes da caverna estavam cobertas de símbolos ancestrais, e Maria sentiu um chamado profundo, como se algo a estivesse guiando. Ao tocar uma pedra fria, visões começaram a... Cada gesto era um eco de dor, misturado com bravura, e Maria percebeu que mesmo na dor havia uma força que não conhecia. Aquilo era mais que uma caverna. Era o santuário de suas raízes, do legado que carregava. Mas a tempestade não era a única que a seguia. A presença de seu ex-marido, como um vulto distante, continuava a se fazer sentir. A intensidade de seus medos e segredos familiares se entrelaçavam, ameaçando sufocá-la. Maria sabia que precisava escolher: proteger seus netos a qualquer custo ou abraçar a força que começava a despertar dentro dela. O tempo estava se esgotando. As vozes da caverna diziam que a batalha estava apenas começando e que cada passo a levava mais fundo em seu passado. As sombras de seu ex-marido e os ecos de sua linhagem a rodeavam, mas também havia uma centelha de esperança. O que mais ela descobriria sobre si mesma antes que o amanhecer rompesse a escuridão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta em pôr. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele momento, imersa no poder ancestral da caverna, Maria quase se esqueceu do perigo que a seguia. O ar pesado e as vozes de suas ancestrais sussurrando força e coragem a envolviam, mas o medo nunca desapareceu por completo. Ela avaliava suas opções: como proteger os netos
e ainda encontrar a força que precisava. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um estrondo a fez saltar. Era o som de passos pesados, e não eram apenas ecos da tempestade. Maria congelou, o coração batendo forte como um tambor. A sombra do ex-marido, que parecia tão distante, agora estava à sua porta, invadindo seu refúgio sagrado. Uma voz masculina ecoou na caverna. Maria, onde você está? Sei que está aqui. Era uma ameaça, uma certeza sombrinha que a fazia tremer. Ela tentou se esconder mais fundo nas sombras, mas teve a sensação de que não estava sozinha. As paredes pulsavam com um tipo de energia, e de repente tudo ficou mais intenso. E então, num momento constrangedor e caótico, sua expressão de medo se transformou em choque. Uma luz estranha começou a brilhar à sua frente, iluminando inscrições nas paredes que até então pareciam apenas símbolos antigos. Maria se aproximou da luz, fascinada, e então viu. Era uma mulher. Não uma qualquer, mas uma figura que parecia uma versão mais jovem dela mesma. O rosto da mulher exibia um olhar resoluto e as semelhanças eram inegáveis. De repente, percebeu. Essa era sua avó, uma mulher que nunca conheceu, aguardando os segredos da família. Antes que pudesse absorver a revelação, a cena mudou. Maria viu sua avó apontar para algo atrás dela. Ao se virar, seu estômago apertou. O ex-marido estava na entrada, mas havia algo diferente nele. Seus olhos eram frios, mas havia um estranho brilho de entendimento. Ele não era o monstro que pensou que conhecia. Na verdade, ele parecia atormentado, a expressão cheia de dor e arrependimento. Maria, ele sussurrou, e sua voz soou quase como um lamento. Não foi só você que sofreu. Eu também. Sou parte disso. Fui ensinado a machucar. As palavras oca e pesadas reverberaram na caverna, fazendo Maria hesitar. Essa era uma virada que ela nunca esperava. Certa de que ele era um tirano, o homem à sua frente agora aparecia como um homem quebrado, exposto. As vozes de suas ancestrais se tornaram um sussurro cada vez mais distante, dando lugar ao turbilhão de emoções que a invadiu. Você não entende. Você me destruiu. Maria gritou, sua voz ecoando por toda a caverna. A adrenalina tomou conta novamente, mas agora havia um novo dilema. A reviravolta deixou mais perguntas do que respostas. Poderia o homem que a machucou também ser uma vítima? E a mulher que ela via diante de si? O que mais ela tinha a revelar sobre sua linhagem? O ex-marido parecia avançar, mas Maria deu um passo para trás, não apenas com medo, mas com um novo entendimento. As paredes da caverna começaram a se fechar e a energia vibrava, fazendo Maria sentir que algo maior estava em jogo. O que mais poderia aprender sobre sua família? Qual era o verdadeiro legado que ela carregava? O amanhecer não era mais apenas uma fuga do passado. Agora era também um enfrentamento do que realmente significava ser parte daquele legado. Com a luz fraca da caverna em seu rosto, Maria sentiu que a tempestade estava longe de acabar. Ela estava no centro de um vendaval, e as próximas horas poderiam moldar seu futuro de uma forma que ela jamais imaginou. Maria estava paralisada. Olhou para o ex-marido que diante dela parecia um homem quebrado. Mas sua mente, ponto final. O ar ao seu redor estava pesado, e por um breve momento, todos os medos e dúvidas pareciam se chocar. Mas algo nele não era apenas dor. Era um sinal de dúvida. Ele não estava ali só para agredi-la, mas também para confrontar suas próprias fraquezas.
Maria revirava as emoções em sua cabeça. Essa briga não pode acabar assim. As vozes ancestrais ainda ecoavam em seus pensamentos. Mas então, a caverna começou a tremer. Uma vibração intensa percorreu as paredes, como se a terra estivesse se revoltando contra a dor que acontecia dentro dela. O ex-marido hesitou, e Maria viu seu olhar se desviar, uma ponta de preocupação cruzando sua expressão. Foi quando uma rocha se desprendeu do teto da caverna, caindo entre os dois. O estrondo era ensurdecedor. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Mas no instante em que a poeira se assentou, uma cena inacreditável começou a se desenrolar diante dela. O antigo símbolo da caverna, que antes parecia apenas marcas na pedra, começou a brilhar com uma luz ofuscante. "Maria!" gritou seu ex-marido, alheio ao fenômeno. Ele estava prestes a avançar em direção a ela, mas então algo ainda mais surpreendente aconteceu. A imagem da avó se materializou novamente, agora mais clara e vibrante, como um holograma, suas feições parecidas com as de Maria. A luz a rodeava, iluminando o espaço escuro com um brilho sobrenatural. "Não é sobre você." A voz da avó ressoou, firme, majestosa. "Vocês dois carregam um peso que não precisam mais suportar." "É hora de confrontar a verdade." Maria piscou sem entender. O ex-marido parou, confuso, seu olhar preso na figura da avó. Ele não esperava por isso. Maria sentia que a conversa havia mudado de rumo. "O que você quer dizer?" ela questionou. Mas sua avó já começava a se manifestar. Neste momento de revelação, uma imagem chocante surgiu na mente de Maria. A avó estava ligando os pontos, revelando segredos há muito esquecidos. Ele não é o único culpado. Há mais nesta história. Você também faz parte dela. As palavras soaram como um tiro no peito. Um estalo de raiva e confusão. Ela olhou para o ex-marido, que ainda quieto respirava pesadamente. "O que mais você não me contou? O que mais você escondeu?" Maria perguntou, a dor transbordando em sua voz. Foi então que uma revelação terrível atingiu a todos na caverna. A avó apontou para as inscrições nas paredes e uma palavra saltou delas: traição. O ex-marido não era apenas um abusador, mas também um produto de um legado de dor e ressentimento que remontava a gerações. Os rostos de suas ancestrais estavam ali, marcados na rocha, sofriam a mesma opressão. Elas não eram apenas vítimas, eram partes de um ciclo vicioso, um padrão que Maria nunca soube que existia. Os olhos da avó, cheios de compreensão, agora olhavam diretamente para Maria. "É hora de quebrar o ciclo. Você é mais forte do que pensa." Um novo pânico se instalou no coração de Maria. A verdade poderia ser insuportável. "Mas eu não acredito que ele possa ser parte disso." A caverna parecia vibrar em resposta à sua dúvida. Ecos de outras gerações lutando para serem ouvidas. "É só o começo", disse a avó. "Se vocês não enfrentarem o que realmente são, essa dor nunca será superada." A tensão na caverna era palpável. A tempestade ainda rugia lá fora, mas ela estava prestes a se intensificar ali dentro. Maria sentiu que estava em uma encruzilhada. O que ela escolheria a partir daqui? O peso da história e das revelações a esmagava. E lá estava seu ex-marido, agora um desconhecido, com um passado que rolava por inteiro diante dela. Maria se perguntava se era realmente possível quebrar as correntes daquele legado sombrio.
As paredes pulsavam, dotadas de um poder feroz. A caverna estava cheia de eco e confusão, e a verdade estava prestes a emergir. Mas quem realmente pagaria o preço por isso? Como um trovão distante, a pergunta soou. Quem eram eles, realmente? E assim o espaço ao redor delas continuava a tremer, prenunciando que a tempestade estava longe de acabar. Maria estava paralisada. Olhou para o ex-marido, que diante dela parecia um homem quebrado, mas sua mente ainda processava a imagem da avó. O ar ao redor estava pesado, e por um breve momento, todos os medos e dúvidas pareciam se chocar. Mas a verdade da avó ecoava em seu coração. É hora de quebrar o ciclo. As palavras reverberavam na caverna, e Maria sentiu que a saída estava perto, mas não tinha certeza se queria a sabedoria que vinha junto com ela. Foi quando a caverna começou a tremer mais intensamente. As paredes pulsavam como se vivessem, e uma fenda se abriu sob seus pés. O chão se fragmentou, e o grito de terror que ela esperava não saiu da sua boca. Com o estrondo, uma sombra se projetou na entrada da caverna. O ex-marido hesitou, sua expressão se transformando de confusão em um medo atroz. E então, enquanto tentava entender o que estava acontecendo, algo chocante aconteceu. Uma figura surgiu da escuridão. Era uma mulher. Com um olhar intenso que parecia atravessar a alma, ela se aproximou, e Maria teve um frio na espinha. As semelhanças entre elas eram inegáveis. O cabelo escuro da mulher balançava com a força do vento, e seus olhos carregavam a mesma sombra de dor que existia nas veias de Maria. Não era apenas uma visão, era sua mãe, a mulher que todos diziam estar morta. O coração de Maria parou. A realidade se fragmentou. Mãe? Ela mal conseguia articular a palavra. As imagens de sua infância, as memórias apagadas, todas as perguntas não respondidas começaram a explodir em sua mente. Maria. A mulher sussurrou, e a voz dela era uma mistura de familiar e distante. Havia amor ali, mas também uma tristeza profunda. Eu não queria que você soubesse assim, não tão cedo. O que você está fazendo aqui? O ex-marido disse, perplexo, seus olhos se fixando na mulher. O alívio e a tensão se entrelaçavam no ar. Não era só sobre Maria agora. Era sobre o que todos eram naquele espaço. A mulher virou-se para ele e a verdade nas palavras dela cortou o silêncio. Você não se livrou de tudo. Ela apontou para as paredes cobertas de símbolos. Essa dor, essa história é nossa. Fui eu que causei parte disso. Sua raiva, seu ressentimento, tudo iniciou comigo. As expressões de Maria e de seu ex-marido mudaram. O homem que parecia um monstro agora se tornava um reflexo da própria história de sua mãe. A confusão estava nas mentes de todos os presentes. A caverna começou a vibrar ainda mais forte, e todos estavam em alerta máximo. Eu não consigo acreditar, Maria gritou. Uma combinação de raiva e confusão hipotecada. Como poderia sua mãe ser parte do problema? Ela sempre havia sido a vítima. A luz emanava do símbolo ancestral, quase como se sussurrasse que havia mais, que havia segredos por trás de tudo isso. A mãe olhou para a filha com veneração e desgosto. Eu não te protegi. Estava presa em meu próprio sofrimento. Sua avó sabia. Ela tentou alertar, mas eu não escutei. O ciclo não é só seu,
É meu, é nosso. Nós trazemos isso. Maria sentiu seu mundo desmoronar. As vozes ancestrais na caverna já não pareciam uma bênção, mas um entrelaçar de responsabilidades e culpa. Uma campainha soou dentro dela. O que mais ela não sabia? O que mais havia sido escondido? De repente, uma explosão de luz iluminou a caverna. A fenda se expandiu e a figura da avó estava lá, agora em um brilho intenso, unindo as gerações. Vocês estão à beira da verdade. Não gostem da revelação, mas pressentem a mudança. O que farão com isso? O ciclo pode ser quebrado, ou pode se intensificar. A escolha é de vocês. Maria sentiu o peso das palavras. O que isso significava para seus netos? Quais seriam as consequências de conhecer tal verdade? O chão a tremer, a caverna pulsava como um coração ansioso, e o que estava por vir parecia maior do que qualquer um poderia enfrentar. Ela olhou para sua mãe e depois para o ex-marido. O que vamos fazer agora? A pergunta ecoava nas sombras, e o silêncio ensurdecedor que se seguiu era uma combinação de um futuro incerto e promessas não cumpridas. A tempestade lá fora rugia mais forte do que antes. Mas agora o verdadeiro tumulto estava acontecendo dentro deles, a verdadeira batalha por suas almas, e a ruptura do ciclo de dor estava apenas começando. Maria estava paralisada. Olhou para o ex-marido, que diante dela parecia um homem quebrado, mas sua mente ainda processava a imagem da avó. O ar ao redor estava pesado, e por um breve momento, todos os medos e dúvidas pareciam se chocar. Mas a verdade da avó ecoava em seu coração. É hora de quebrar o ciclo. As palavras reverberavam na caverna, e Maria sentiu que a saída estava perto, mas não tinha certeza se queria a sabedoria que vinha junto com ela. Foi quando a caverna começou a tremer mais intensamente. As paredes pulsavam como se vivessem, e uma fenda se abriu sob seus pés. O chão se fragmentou, e o grito de terror que ela esperava não saiu da sua boca. Com o estrondo, uma sombra se projetou na entrada da caverna. O ex-marido hesitou, sua expressão se transformando de confusão em medo atroz. E então, enquanto tentava entender o que acontecia, algo chocante aconteceu. Uma figura surgiu da escuridão. Era uma mulher. Com um olhar intenso que parecia atravessar a alma, ela se aproximou, e Maria teve um frio na espinha. As semelhanças entre elas eram inegáveis. O cabelo escuro da mulher balançava com a força do vento, e seus olhos carregavam a mesma sombra de dor que existia nas veias de Maria. Não era apenas uma visão, era sua mãe, a mulher que todos diziam estar morta. O coração de Maria parou. A realidade se fragmentou. Mãe? Ela mal conseguia articular a palavra. As imagens de sua infância, as memórias apagadas, todas as perguntas não respondidas começaram a explodir em sua mente. Maria! A mulher sussurrou, e a voz dela era uma mistura de familiar e distante. Havia amor ali, mas também uma tristeza profunda. Eu não queria que você soubesse assim, não tão cedo. As palavras da mãe ressoaram na caverna, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O ex-marido estava paralisado, ainda mais confuso, olhando entre as duas mulheres. Como isso é possível? Você morreu, ele gaguejou, sua voz mal conseguindo sair. Eu não morri, a mãe respondeu, com firmeza. Fui forçada a me afastar. Fui eu quem te protegi, Maria. Um sacrifício que eu fiz para salvar você e seu futuro. O que você não sabe
é que, na verdade, seu pai não era quem você pensava que era. A caverna vibrou com as últimas palavras, como se o próprio lugar estivesse absorvendo a intensidade do momento. Maria sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? As palavras saíram de sua boca como um sussurro. Se eu tivesse ficado, você teria sido a próxima vítima. Seu marido. Ele não é só um homem quebrado. Ele é meu irmão, a mãe revelou. E a expressão de Maria se contorceu. O mundo desmoronou ao seu redor. Fui forçada a partir para proteger nossa linhagem e você. O amor que existia se transformou em ódio. O ex-marido ficou imóvel e os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Ela não sabia o que pensar. A dor que sentia se transformou em confusão e raiva. Como você pôde? Maria quase gritou, as emoções explodindo. Como você me deixou sem saber a verdade? Eu sempre quis te proteger, mas todos nós somos vítimas de um ciclo de dor. É por isso que estou aqui agora, a mãe disse, estendendo a mão para Maria. A luz da caverna piscou, quase como se estivesse refletindo o tumulto dentro delas. Então, outra fenda se abriu na caverna com um rugido ensurdecedor. A luz começou a se afastar, revelando sombras dançantes nas paredes. Algo estava prestes a acontecer, e no fundo, Maria sentiu que o passado que pensou ter deixado para trás a estava cercando. Os segredos de sua família estavam prestes a consumir tudo. A presença da mãe deu um novo significado ao momento. O ex-marido, que antes era o vilão absoluto, agora parecia um pedaço de um quebra-cabeça que ela nunca soube que estava montando. O ciclo de dor estava mais complexo do que ela poderia imaginar. Lutar contra seu passado significava confrontar não apenas o ex-marido, mas a própria história de sua família, repleta de traições e segredos sombrios. A caverna pulsava e tremia em resposta à torção da verdade. Maria sabia que algo monumental estava prestes a acontecer. Olhou para a mãe. O que eu preciso fazer? A mãe sorriu, mas suas lágrimas caíam como chuva de verões passados. Você precisa escolher, ela disse, a voz firme, mas cheia de fragilidade. Quebrar o ciclo requer coragem, e você terá que enfrentar mais do que imagina. Às vezes, é necessário perder tudo para encontrar quem realmente somos. E com isso, a luz da caverna explodiu em um brilho ofuscante. Temporariamente cega Maria. Quando a visão dela se ajustou, zumbidos percorreram seu corpo, e a verdade sobre sua família finalmente começou a se desenrolar em sua mente. Mas a escuridão que crescia na caverna desafiava não apenas a sua sanidade, mas também sua confiança nas escolhas que fizera. O que mais ela precisava descobrir? E, mais importante, conseguiria lidar com as consequências de suas decisões? A tempestade ainda rugia lá fora, mas dentro da caverna, a verdadeira batalha estava apenas começando. Maria ainda estava atordoada. O brilho da luz na caverna a deixou desorientada. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente, como ecos intermináveis. Você precisa escolher. O que seria essa escolha? Como lidar com o que acabava de descobrir? E o ex-marido ali, parado, como se estivesse prestes a desmoronar a qualquer momento. Antes que pudesse processar tudo, um tremor mais forte explodiu pela caverna. Os símbolos nas paredes iluminavam-se como se cada um contasse uma história de dor e perda, mas também de esperança. Foi então que um barulho ensurdecedor se fez ouvir. O chão, sob seus pés, começou a rachar, e a caverna parecia viva, como se estivesse prestes a vomitar segredos enterrados por muito tempo. Maria, correndo! Gritou sua mãe.
e as palavras começaram a se misturar a gritos de terror. O ex-marido saltou para frente, mas não em direção a Maria. Ele estava correndo, desesperado, em direção à saída. Ele sabia que o colapso era iminente. Maria hesitou. De repente, uma grande rocha desabou de cima, caindo bem entre eles, como um ponto final. Ela viu a sombra do ex-marido se afastar. Ele estava fugindo. Mas por quê? O coração dela disparou, não apenas pela situação, mas pela sensação de traição. Ele tinha sido uma prisão, mas agora ele não queria enfrentar as consequências. Não! Ela gritou, enquanto tentava alcançar a saída, mas já era tarde. A ponte de luz que uma vez iluminou a caverna se apagou, e as sombras se aproximaram, como se quisessem engoli-la por completo. Foi então que seu olhar se fixou na figura brilhante de sua mãe. "Mãe, fique comigo!" ela implorou. E naquele instante, o que parecia ser proteção tornou-se sobressalto. A luz da mãe começou a se desfazer, se fragmentar, como se estivesse prestes a evaporar. "Maria, escute!" A voz parecia distante e a cada palavra a luz diminuía. Então, algo inesperado ocorreu. Uma fenda enorme se abriu, não apenas no chão, mas na própria essência do que acreditava. Das profundezas, um grito ecoou. Não era o de um monstro, mas um choro profundo e doloroso. Maria virou-se para a direção do som, e a sua mente entrou em colapso. Era seu avô. Um homem que ela nunca conheceu, mas sabia que existia. Ele estava ali, e não apenas como uma memória distante, mas como um ser desgarrado do tempo. "Eu sempre estive aqui", ele gritou, e Maria sentiu a intensidade da verdade em cada palavra. Tudo estava interligado. "A culpa não é sua. O que você carrega é o meu fardo. Eu sou o motivo do que aconteceu. A dor, os cicatrizes, faro. Está tudo emaranhado." As palavras do avô cortaram mais fundo do que qualquer outra coisa. Seu coração disparou. Um nó se formou em sua garganta. Não apenas na relação com o ex-marido, mas a dor da linhagem toda a cercava. Os ciclos de sofrimento, entrelaçados como uma teia estonteante. "Você precisa decidir." A voz da mãe cortou a confusão. "Enquanto a verdade não for enfrentada, todos nós estaremos perdidos." Maria olhou para a caverna, agora cheia de rostos e sombras, ecos de um passado que a levava ao limite. O avô, a mãe, a história de dor e preocupação de gerações. O que seria quebrar o ciclo de dor? Era preciso enfrentar a verdade de frente. Mas a que preço? Enquanto a caverna tremia cada vez mais forte, ela sentiu uma urgência. Uma faísca de coragem começou a brilhar dentro dela. "Não, eu não serei mais uma vítima. Eu tenho a escolha." Gritou mais para si mesma do que para os outros. E então, já sem pensar, Maria avançou em direção às sombras que estavam à espreita. A luz da sua mãe começava a desaparecer, mas a raiva e a determinação a impulsionaram. Mas, ao dar o passo à frente, sentiu uma mão fria agarrar o seu pulso. O ex-marido estava de volta. "Você não pode fazer isso sozinha." A urgência estava em seus olhos, mas Maria agora via transformação na expressão dele. Poderia ser um traidor, poderia ser um homem quebrado, mas também tinha um reflexo da mesma dor que ela carregava. E neste momento, em meio ao caos, uma nova realidade se apresentou. Maria percebeu que não eram apenas eles os personagens dessa história, mas todos eram parte de um ciclo que precisava ser redefinido.
e na estrutura quebrada. O desespero e a luta estavam apenas começando, e o futuro nunca esteve tão incerto. Maria sentiu a tensão aumentar. O ex-marido estava parado, a mão ainda segurando seu pulso. A luz tremulante da caverna tornava tudo mais surreal. Você não pode fazer isso sozinha, ele repetiu, sua voz carregando um desespero inexplicável. Mas a verdade era uma faca de dois gumes. Era difícil entender se ele realmente queria ajudar ou se havia um interesse oculto. Então, o chão sob seus pés começou a vibrar ainda mais forte. As paredes da caverna se agitaram e um ruído grave, como se a própria terra rastejasse, soou ao longe. Maria mal teve tempo para reagir. A fenda aumentou e uma clara divisão surgiu entre eles. Um abismo de emoções, segredos. A luz da mãe começou a desvanecer e Maria olhou fixamente para ela. O tempo estava se esgotando. Mãe, não vá embora! A súplica escapuliu de seus lábios e, em um instante, a realidade tornou-se ainda mais turbulenta. A luz da mãe ofuscou tudo, como se fosse uma aurora irreal. Você precisa se lembrar, meu amor. A voz dela ecoou, mas a energia estava mudando. Era como se a própria caverna estivesse exaurindo ao perceber que uma nova verdade estava prestes a ser revelada. E então, entre hipnóticos flashes de luz, Maria viu algo no fundo da fenda. Era uma figura, uma mulher, envolta em sombras e pálidos raios de luz. Os traços eram vagos, mas inconfundíveis. Uma sensação de déjà-vu tomou conta dela. A mulher girou lentamente, revelando um rosto que fez o coração de Maria parar. Era a avó, mas não a imagem que ela tinha na mente. Essas feições eram mais jovens, mais vívidas, e pela primeira vez Maria viu a dor em seus olhos. Você não pode quebrar o ciclo sozinha, Maria. A avó falou com um tom autoritário, mas a fragilidade em sua voz era palpável. Tem algo que você ainda não sabe. Antes que pudesse responder ou fazer qualquer coisa, o ex-marido soltou sua mão, olhando para a avó com incredulidade. Você? Como é possível? Ele fumou um sopro de raiva. O passado que eles compartilhavam estava sendo reescrito na frente deles, e isso o deixava ainda mais perigoso. Por que você nunca me disse? Maria gritou, a confusão dilacerando seu íntimo. As sombras dançavam em torno da avó, como se cada uma delas estivesse começando a contar uma história de dor e destruição. Você estava aqui o tempo todo. Você era parte disso. A avó respirou fundo, e sua voz ecoou, forte. Eu fiz o que fiz para proteger você. Fui uma sombra na sua vida porque sabia que a verdade poderia me destruir. Eu mesmo sou parte do ciclo de dor que esta família carrega. E cada um de vocês tem uma fração disso. A caverna, então, emitiu um estrondo, e a luz se intensificou. Maria se sentiu sendo puxada para o fundo. Não era apenas o chão que se rompendo, era sua compreensão de tudo. A revelação aterrorizante surgiu em sua mente, como um relâmpago que se projetava em suas veias. Esperem! Não pode ser! E nesse instante, uma voz estrondosa irrompeu, como um trovão. Segure-se! Gritou a avó, enquanto as paredes da caverna começavam a se fechar e a iluminação se tornava cada vez mais escassa. Então uma sombra maior se apresentou, uma imagem conhecida que Maria nunca quis enxergar. O rosto de seu avô,
muito envolvido na história que ela jamais soube. Ele estava ali, de pé, suas feições densas e idosas. Mas a aparência era diferente, cheia de não conformidade. Maria, você agora entende. A voz dele era um eco de angústia. A dor nunca parou. Ela voltou a cada geração. E cada um de nós tem um papel nesse ciclo. E agora, a verdade pesada atingiu Maria com o impacto de um tsunami. O homem que ela sempre considerou um vilão tinha um vínculo com ela que transcende o horror. O avô, o ex-marido, a mãe e a caverna. Tudo era um labirinto de mentiras e tragédias interligadas. Vocês são todos parte disso. Foi tudo que Maria conseguiu murmurar. O nó em sua garganta quase impedindo que as palavras saíssem. Mas então, enquanto a caverna ruía ao seu redor, o peso dessa verdade parecia liberar um poder dentro dela. Poderia ela ser a única a quebrar esse laço amaldiçoado? Com a tempestade rugindo lá fora, a caverna emitia gemidos de agonia. Mas agora também havia um leve brilho de esperança. Ela era a chave para todo esse caos. E assim, no meio do colapso, uma pergunta cortante surgiu em seu coração. A verdade poderia ser uma libertação ou uma condenação? Enquanto tudo desmoronava, Maria sabia que a escolha estava em suas mãos. Mas que consequências costumava ter a escolha? Maria ainda estava atordoada. O brilho da luz na caverna a deixou desorientada. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente, como ecos intermináveis. Você precisa escolher. O que seria essa escolha? Como lidar com o que acabava de descobrir? E o ex-marido ali, parado como se estivesse prestes a desmoronar a qualquer momento? Antes que pudesse processar tudo, um tremor mais forte explodiu pela caverna. Os símbolos nas paredes se iluminavam como se cada um contasse uma história de dor e perda, mas também de esperança. Maria, você precisa ser forte, gritou sua mãe. E a negativa intensidade a puxava para a realidade. Não era mais apenas sobre ela. Agora, todos estavam envolvidos nessa luta. O ex-marido hesitou. Então, como se finalmente tomando coragem, gritou: Maria, não podemos nos deixar levar por isso. Mas a luz ao redor deles começava a desaparecer, e as sombras dançavam ameaçadoramente. O que quer que você tenha feito, você só complicou tudo. Ele continuou com um misto de desespero e raiva. Maria sentiu seu coração disparar. O que você sabe? Ela estava quase gritando agora. As palavras saíam pela beirada da sua consciência. E então tudo parecia colapsar, como um castelo de cartas exposto a um vendaval. Uma figura na fenda chamou sua atenção. Sua avó olhou diretamente para ela. O desespero em seu olhar também era inebriante. Isso não é o fim, Maria. No auge do caos, o que parecia ser uma rocha cedeu e desabou. A luz centelhou e uma sombra imensa começou a emergir. Era como se a própria caverna estivesse honrando um pacto ancestral. E então, uma risada, um riso gutural que fez a pele de todos se arrepiar. Era uma voz familiar, mas que Maria não queria identificar. E quem diria que a nossa pequena Maria se tornaria tão corajosa? A figura se revelou. Um homem imponente, seu avô. Ele estava ali. Não era uma visão. Era real. O corpo, mais envelhecido, mas com a mesma presença ameaçadora. Maria sentiu um nó na garganta. Você? Ela murmurou, e o mundo pareceu parar. Sim, Maria. Eu sou o que você nunca soube. O verdadeiro guardião dos nossos segredos. O ex-marido ficou em silêncio, os olhos fixos no avô dele. A caverna tremia de maneira mais intensa.
agora mais do que apenas a tempestade do lado de fora. As palavras do avô reverberavam nas paredes como um eco interminável. Vocês todos estão presos nesta maldição, uma roda sem fim que precisa de um novo começo, e nunca poderia ser quebrada enquanto a verdade continuasse escondida. Maria ficou pasma. O que estava acontecendo? E o que mais ela não sabia? Uma verdade maldita surgia diante dela, seus ancestrais, todos amparados em descobertas e dor. Mas você é o responsável, gritou o ex-marido. Fui ensinado a ocupar esse papel por sua causa. O avô sorriu, um sorriso macabro. Seu pai nunca foi o que você pensou que era. Ele era o meu irmão, e isso te torna parte de um legado muito mais sombrio. A confusão tomou conta de Maria. A caverna tinha se tornado um campo de batalha das verdades familiares. Isso não pode ser verdade, ela gritou, mas a convicção em sua voz não conseguiu abafar o terror que sentia. Por que nos deixou sucumbir ao pesadelo? O avô riu novamente, agora com um tom mais sério. Porque não sou o único a ser responsabilizado. A culpa atravessou gerações, e para quebrar isso, é necessário olhar para a verdadeira natureza dos seus laços. Maria mal conseguiu respirar. Então a fenda o pedeu mais uma vez. Hoje é o dia. O ciclo deve ser fechado. Ele falou com uma insistência que sobrepujou o barulho da tempestade. Com esse golpe final, Maria sentiu o chão sob seus pés ceder um pouco mais. Não era mais uma caverna escura e abafada, mas um portal. E a escolha que ela tinha que tomar se tornava mais expressiva. Além de tudo, as lágrimas desceram pelo rosto dela. E se eu não conseguir mudar nada? A caverna pulsava, ameaçando desabar, e Maria percebeu que tinha em suas mãos o destino de todos, incluindo o seu próprio. O que realmente era aquele poder e quem seriam eles, agora que todos os segredos e as linhas de parentesco se entrelaçavam? Com tudo desmoronando à sua volta e uma revelação chocante diante de si, a pergunta mais dolorosa ressoou. Até onde ela estaria disposta a ir para salvar aqueles que ama? A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro dela, e a escolha crucial estava prestes a ser feita. Maria sentiu a pressão no peito aumentar. As palavras do avô ecoavam em sua mente. O ciclo deve ser fechado. Entretanto, um novo tremor percorreu a caverna, e o chão se fragmentou ainda mais. Ao olhar para a fenda que se abria, uma onda de pânico tomou conta dela. Não era apenas a estrutura da caverna que estava em risco. Era seu mundo, suas verdades, tudo o que conhecia. O que isso significa para nós? Ela perguntou, a voz embargada. Mas ninguém respondia. O ex-marido estava ali, imóvel, com os olhos fixos no avô, como se estivesse em choque. A atmosfera estava carregada de tensão e a tempestade lá fora parecia intensificar-se, como se a natureza também estava assistindo ao desenrolar daquela cena. Enquanto Maria tentava processar tudo, uma luz ofuscante irrompeu da fenda, iluminando o rosto de todos ali presentes. Era uma luz quente, mas tinha algo ameaçador, uma energia que parecia sugar a esperança do ar. Sem pensar, Maria deu um passo à frente, atraída pela luz. Algo dentro dela pulsava, como se alguma verdade íntima estivesse prestes a se revelar. Quando estava prestes a cruzar a linha entre o desconhecido e o familiar, uma voz reverberou. Não vá. Era sua mãe. A expressão dela estava contorcida entre preocupação e urgência. Maria, não! Você não sabe o que está fazendo. Mas as palavras dela,
pareciam distantes, como se fossem sopros de vento entre as árvores. A luz continuava a brilhar, hipnotizando-a. E foi nesse instante, enquanto a fenda pulsava e as paredes tremiam, que uma figura surgiu da luz. Uma sombra nebulosa começou a se formar, e antes que pudesse compreender, Maria viu outra mulher. Não era a avó. Era uma mulher completamente diferente. Seu coração disparou ao perceber as semelhanças. Era ela mesma, mas em uma versão mais velha. Maria, a mulher disse com uma voz suave, mas cheia de dor. Eu sou você. No futuro, paralisou Maria. Como isso era possível? Era impossível compreender. Futuro? Não pode ser, gritou Maria, agora mais confusa do que nunca. O ex-marido olhava de um rosto a outro sem entender. Sim, Maria, a versão mais velha respondeu, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sou o que você se tornará se não fizer a escolha certa. A dor que você carrega se perpetua. O ciclo só termina com você. A sensação de desespero se intensificou. Mas como? Eu não entendo. Ela estava prestes a quebrar em prantos. A luz da fenda estava a cada instante mais ameaçadora. E a ideia de um futuro pesado com dor parecia um fardo insuportável. Você precisa quebrar o ciclo, a versão velha gritou. O legado de dor é seu e você deve enfrentá-lo, mas você não pode fazer isso sozinha. As palavras voaram como um raio. Maria olhou em volta e a caverna começou a desmoronar. A verdade que antes parecia tão clara, agora estava se tragando a cada instante, e do fundo do caos, uma força externa a puxou. A luz da fenda agora não era só um símbolo. Parecia um portal de dor e ofensas não resolvidas. Enquanto a versão mais velha balançava como um espectro de desolação, a nova verdade se desenhou em sua mente. Ela não poderia mudar sozinha. Mas então, quando tudo parecia perdido, a nova figura estendeu a mão. Mas antes que pudesse alcançá-la, um estrondo ensurdecedor ecoou. A caverna tremeu ainda mais e, de repente, a terra se abriu sobre os pés de todos. Maria gritou, mas seu som foi engolido pela tempestade e pelo colapso ao seu redor. No último segundo, ela sentiu uma mão a puxar. Era a mão do ex-marido. Uma escolha foi feita em meio à confusão. Enquanto caíam no abismo juntos, a caverna ruía e os laços que antes pareciam tão firmes estavam prestes a serem testados de maneira mais brutal. O que aconteceria agora? E como isso mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre si mesmos? A luz desapareceu na escuridão. A incerteza ganhou vida e o grito de Maria foi apenas um eco perdido no vazio. Maria sentiu a poeira da caverna se assentar ao seu redor. A luz da fenda pulsava, chamando-a. Mas agora era diferente. Todo o seu ser estava em alvoroço, como um barco à deriva em uma tempestade. Ao olhar para o ex-marido, viu não apenas um homem quebrado, mas alguém que também carregava marcas de um passado terrível. O avô, a mãe, as sombras dançavam ao redor deles, e os ecos da história familiar pareciam risonhos, mas ao mesmo tempo opressivos. Maria! Gritou seu ex-marido, uma súplica e um aviso misturados. Você não está sozinha. Os sentimentos se misturavam, formando um turbilhão. Maria queria gritar, correr, mas em vez disso, sentiu a força da conexão entre eles, entre todos que carregavam o peso da mesma herança. É verdade,
Nós não podemos nos afastar. Precisamos enfrentar isso juntos. As palavras saíram como um jorro de esperança, quebrando momentaneamente a feição sombria da caverna. Quando a fenda começou a se fechar, ela percebeu que o passado não poderia detê-los. Essa era a escolha. Era hora de aceitar que todos eram parte de um ciclo que precisava ser quebrado. A luz da fenda se intensificou, e em vez de recuar, Maria deu um passo à frente. Vamos acabar com isso. Sua voz estava firme como rocha. O ex-marido a seguiu, hesitante, mas decidido. Com um estrondo, as paredes da caverna começaram a se colidir. A luz emanou, iluminando os rostos deles, revelando expressões de medo, mas também de esperança. A avó sorriu, seu estômago revirando. A luz era quase sobrenatural. Ali, juntos, foram capazes de enfrentar as sombras que os oprimiam. É isso, gritou o avô. Queime a dor com a sua luz. As palavras ecoaram, e com um movimento coletivo, Maria, o ex-marido e a avó uniram suas mãos. A luz explodiu em uma onda de energia que irradiou do centro da caverna, envolvendo tudo, como um fogo purificador. Nesse instante, tudo pareceu se alinhar. As visões de dor, os rostos do passado começaram a desvanecer, e enquanto a caverna ruía, a sensação de liberdade tomou conta deles. As sombras que antes os aprisionavam, Maria sentiu uma onda de alívio, como se uma prisão finalmente tivesse sido quebrada. Mas quando tudo parecia estar sob controle, a luz começou a se desvanecer, e na borda da escuridão, uma porta se abria. Uma nova perspectiva. E finalmente entenderam. O que aconteceu não era o fim, mas um começo. Maria olhou para o ex-marido, e essa vez não houve mais ódio ou ressentimento. O que existia agora era a promessa de um futuro em que cada um poderia curar suas feridas juntos, mas também estavam cientes de que mais segredos poderiam ser revelados. "Mãe!" gritou Maria, enquanto a luz da avó o envolvia numa aura brilhante. E em uma última explosão de coragem, Maria e o ex-marido deram um passo em direção ao portal. A caverna desmoronava atrás deles, mas a luz cintilante era mais forte. A sensação de que tudo estava se resolvendo permeava o ar. E assim, a história deles continuava, repleta de desafios e mistérios, levando-os a um mundo novo. Os laços de dor finalmente poderiam ser transformados, mas com eles vinha a pergunta: o que mais eles ainda precisariam enfrentar? Agora chegou a hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa incrível jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal com essas ações. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de estarem juntos nessa aventura.